Desenvolvimento em Linux com Debian e Ubuntu. Esse artigo tenta esclarecer alguns pontos para quem já programa em C, C++ no Windows. Em IDEs como C++, Dev C++, CodeBlock e deseja começar no Linux e outros NICs. As instruções de instalação de software necessárias para a localização de alguns arquivos será válida para o Debian. O resto do texto é bem genérico, especialmente a primeira parte, que é mais teórica que prática. O conteúdo é baseado no material do Rodrigo Costa e criou para o curso ministrado no CTG há alguns meses atrás. Apesar do assunto ser parecido com o artigo escrito pelo Pedro Leite para o CLN Lug, porém a abordagem é um pouco diferente. Ferramentas essenciais. Por padrão, o Ubuntu não instala o compilador e outras ferramentas de desenvolvimento, pois é uma distribuição voltada para humanos, e todos sabem que programadores são pós-humanos. Mesmo assim, ainda precisamos de coisinhas essenciais. Então instale o pacote Building essencial, que inclui o Make, o GCC e o G++, e seja feliz. Conteúdo. A visão geral do desenvolvimento em Linux, GNU Compiler Collection, Cross Compiling, arquivo objeto e não orientado a objetos, linker, GCC passo a passo, bibliotecas de ligação dinâmica, criando Share Object Dynamic Loader, controlador de caracteres, compilando arquivos separados, usando funções de bibliotecas, Makefile, error, GNU Debugger, informações de depuração, seção debugging, backtrace, backpoints, bibliotecas de desenvolvimento, exemplo de biblioteca GTK-MM, exemplo de aplicação gráfica em C++, compilação passo a passo, EKG, config, conclusão, referências. Visão geral de desenvolvimento em Linux. Exemplo de diagrama a seguir mostra os componentes envolvidos na geração de um programa executável no Linux. Aqui temos o projeto, o arquivo C, as bibliotecas de inclusão estão no diretório usr/include. Ele transforma em código de máquina, que utiliza assim das bibliotecas compartilhadas, que acesso essas libs aqui, e ele gera o executável ELF32 bits. Vamos dar lida aqui. Temos um programa qualquer como se no início da função main em mais-c, o que inclui as bibliotecas stdio, printf, scanf, etc. e mat.h com sin, cosseno e outros amigos de Pitágoras. E usa algumas funções do arquivo fun, cujo cabeçalho foram declarados em fun.h. Como o diagrama indica, os arquivos de cabeçalho estão em include e declaram-se a assinatura, parâmetros do valor e retorno das funções das bibliotecas relacionadas, e são necessários para o processo de compilação. O compilador gera um executável e a partir do arquivo object myfun, que consistem no código de máquina. O programa faz uso dessas bibliotecas compartilhadas, mais sobre isso depois em lib.c, .so e lib.m.so em lib, que provém as implementações das funções declaradas no arquivo de cabeçalhos stdio e mat.h, respectivamente,
Essas bibliotecas compartilhadas serão utilizadas pelo programa em tempo de execução, como indicado pela linha pontilhada do desenho. As estruturas internas de um compilador, a figura a seguir mostra as estruturas de um compilador qualquer. Nem todo compilador precisa ser feito de forma modular, mas isso ajuda muito a desenvolvimentos futuros. Programa C, front-end, validação sintática, informações de debug. Middle-end, otimização mais performance, menos espaço. Back-end, produção do código, máquina para arquitetural, código objeto. Normalmente a parte mais complexa do compilador é o middle-end, onde ocorre a otimização do código. O código a seguir é um exemplo de um programa completo numa linguagem qualquer. A recebe 3, print A mais 5. O resultado desse programa será uma saída em console e mostrará 8. O otimizador do compilador substituirá o código pelo seguinte, print 8. Esse exemplo foi bem simplório. As otimizações podem se tornar muito complexas. Note que o produto final não é um binário executável, como no primeiro diagrama, que foi uma simplificação que funciona, pois o GCC pode fazer isso para nós, como veremos adiante. GNU Compiler Collection. GNU Compiler Collection. Agora mais concreto, caso você não soubesse, o C do GCC significa Compiler Collection e não C-Compiler. O diagrama da seguinte deixa claro para você, por você, porque GCC, C++, Java, Fortran, Ada. Conversão de alguns formatos intermediários. Otimizações, gerador de código x86, gerador de código ARM, gerador de código Spark, objeto, código objeto, código objeto, código objeto. Compare o diagrama do compilador genérico apresentado anteriormente. Os itens à esquerda representam front-ends de diversas linguagens. Os misteriosos formatos intermediários são parte do middle-end do GCC e tem propósito de generalizar ao máximo a saída dos front-ends das diversas linguagens, além de acrescentar informações importantes para o otimizador. Por fim, temos os gerenciadores de código de máquina específico para várias arquiteturas. Olhando para o diagrama, podemos imaginar que não deve ser tão difícil acrescentar uma nova linguagem arquitetura-alvo. Bem, eu nunca fiz um compilador, então não vou dizer que é fácil, mas recentemente é mais fácil escrever um front-end ou back-end do que um compilador inteiro. A arquitetura-alvo pode até ser uma máquina virtual, como Java, Mono ou Python. E ao contrário também é possível. Compilar linguagens tradicionalmente usam VMs para binários nativos, como o Red Hat fez com o Eclipse. Lego. O GCC se tornou mais modular a partir da versão 4.0, cujo desenvolvimento recebeu grande impulso por parte da Red Hat. Se você se interessa por funcionamento interno de acumuladores, recomendo fortemente o arquivo From Source to Binary The Inner Working of GCC da Red Hat Magazine. Cross-compiling. Esse termo significa compilar um programa para uma arquitetura diferente da máquina onde o compilador está rodando. O exemplo da figura a seguir mostra um programa em C sendo compilado num processador AMR.
para um processador AMR num computador x86 com um ARM de CC. C, o processo de compilação, gerador de AMR, gerador de código AMR, ARM, executável ARM. Se você tiver uma plataforma ARM perto, é só baixar o executável para ela e testar. Contudo, nem todos terem um ARM disponível, ou o processo de baixar e executar o binário pode ser demorado e complexo. O normal é rodar o código no emulador até ele estar pronto, quase, então mandar para a coisa real. Processador x86 com QEMU ARM, manda executar o QEMU 3 é um dos mais populares emuladores para Linux e suporta uma boa quantidade de arquitetura. Arquivo objeto e não orientado a objeto. Arquivos objeto e não orientado a objetos. Como foi dito, o compilador apenas gera um código de máquina não executável pronto. Esses códigos se apresentam de forma arquivos objetos. Esses arquivos se organizam internamente em seções de código de máquina e dados, variáveis globais e strings. Os endereços de dados e funções num arquivo objeto são relativos, ou seja, válidos apenas para aquele arquivo objeto, que tanto pode ser o único necessário para gerar um executável, quanto apenas um de muitos arquivos objetos que compõem o sistema. Vamos supor dois arquivos objetos com suas funções e variáveis globais, com endereços hipotéticos. Programa prog.o contendo o ponto de entrada do programa, função my, e veremos como ocorre a composição. Arquivo 1, endereço 0, variável 1, endereço 1, função 1, endereço 0, variável 2, endereço 1, função 2. MyProg chama a função 2 e executável gerado pela compilação. Endereço 0, variável 1, endereço 1, variável 2, endereço 2, função 1, endereço 3, função 2. MyProg, função 2, endereço 3.